Olá, meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o André Amaral, para quem não me conhece, claro. E hoje estou aqui mais uma vez para a gente dar seguimento, continuidade ao curso de macroeconomia para investidores. Espero que quem esteja acompanhando as aulas esteja se beneficiando, né? Eu acredito que o conteúdo é muito bom. E mais uma vez, antes de dar início ao vídeo, caso você tenha gostado das aulas anteriores, espero que você considere se inscrever no canal e que você compartilhe também para que a educação e o conhecimento chegue em mais pessoas. Bom, pessoal, beleza. Então, o vídeo hoje vai falar um pouquinho sobre indicadores econômicos, né? Que é extremamente importante na tomada de decisão para investimentos, enfim. E também vamos falar um pouquinho sobre o Banco Central e todo esse barulho, né, que deu aí no mercado com as falas do presidente Lula sobre a independência do Banco Central e tudo. A gente discute um pouquinho sobre isso também no momento do vídeo oportuno. Eu vou começar então aqui dividindo a minha tela com vocês, mas eu quero começar pelo um Excel que eu tenho aqui que eu montei para a gente falar um pouco sobre os indicadores econômicos mais precisamente. Mas antes disso, para que eu consiga falar sobre os indicadores econômicos, é importante entender os ciclos da economia, né? O ciclo macroeconômico, para que faça sentido a avaliação dos indicadores econômicos. Né? A ideia é você, claro, saber qual tipo de indicador e não só isso, né? Saber também de onde você pode buscá-los e assim facilitar o seu raciocínio e a sua própria análise antes da compra de qualquer ativo. Então, sempre fazer um disclaimer, é sempre importante aqui. Se eu mencionar qualquer tipo de investimento, ou qualquer tipo, até mesmo se eu especificar alguma empresa e tal, em hipótese alguma você deve entender que isso é uma recomendação de investimento. É pura e simplesmente um exemplo. Então, eu não vou dar nenhum tipo de recomendação de investimento aqui. Até porque, se eu fizesse isso, perderia completamente o sentido do canal mesmo, né? Que é fazer você pensar por si só, que você monte a sua autoanálise, que você tenha as ferramentas para isso, né? Que você não dependa aí de terceiros, né? Caso você queira também. Se você quiser depender de terceiros também, não há problema, nada de errado com isso. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente deve analisar, ciclo econômico, né? Medido pelo PIB. Então, se você olhar no gráfico aqui, tem um gráfico simples aqui, bidimensional. Então aqui eu tenho o PIB, né? Então a ferramenta que mede ali o crescimento econômico. Tenho os seus ciclos ao longo do tempo, né? Então, nessa primeira seta que eu tenho aqui, né? Então você pode perceber ali que ele vem de uma recessão e ele vem ali que a gente chama de recuperação econômica, né? Uma aceleração. Então, esse seria que a gente vai começar aqui esse como o nosso primeiro estágio do ciclo econômico, né? Para ali uma recuperação econômica é quando ele vem ali após uma recessão e ele começa a acelerar, né? Geralmente o ponto aqui da recessão de um modo geral, geralmente é o ponto ideal ali para quem investe em renda variável, né? Quem gosta de comprar ações, que geralmente você compra ação com desconto. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Depende, você precisa fazer um bom valuation de cada empresa, né? Ou pelo menos da empresa que você pretende comprar. Mas geralmente esse é um ponto que o preço das ações estão descontados, você consegue comprar com bom desconto e para quem é especulador consegue vender no alto, na alta. Então aqui nós temos aqui a recuperação econômica, aceleração. Depois o próximo passo ali nós temos o boom, né? O ciclo, o pico. E aqui quando você chega nesse ciclo aqui, você já começa a ter os indícios ali de desaceleração econômica, né, de uma queda, uma possível queda no PIB e tal. E aí, quando você tem efetivamente a queda, você tem ali a economia desacelerando, né, então você começa a ter no início um crescimento cada vez mais baixo, até que você começa a chegar ali no que a gente chama de recessão econômica. A recessão econômica geralmente ela é entendida
como 2 trimestres, né, consecutivos de crescimento ali negativo, né? E depois o ciclo começa tudo de novo, recuperação econômica, pique, assim sucessivamente, porque a economia ela é cíclica, né? Então ela faz literalmente esse ciclo mesmo, né? Mais ou menos nessa ordem, né? O tempo ele pode variar de 5, 10 anos, mas geralmente é assim que funciona. Eu já tenho um vídeo, caso você não tenha visto, sobre ciclos econômicos, que essa parte aqui ela é muito mais detalhada. Então recomendo muito para quem quiser. Depois está no canal, é só procurar ciclos econômicos aí no Delta Economics, que eu detalho exatamente cada ponto com muito mais detalhe. Mas se eu fizer isso agora, eu não vou ter tempo de explicar os indicadores econômicos, mostrar onde você pode buscá-los, enfim. E também não vou conseguir falar do Banco Central, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, caso você queira saber mais, o que eu recomendo, volta lá no Delta Economics, procura o vídeo de ciclos econômicos, que é muito bom também. Então vamos lá. Indicadores econômicos, né? Quais são os indicadores econômicos, macroeconômicos que você pode ficar de olho e que vai te ajudar muito na sua tomada de decisão? Bom, primeiro é o próprio PIB, né? Então o PIB ele é o indicador principal que você deve ficar de olho, porque ele indica ali se efetivamente há crescimento econômico ou não. E é sempre importante quando você for analisar o PIB, o crescimento econômico, que você desconte ali a inflação para que você chegue no PIB real. Se você não sabe como fazer isso, então volta, se eu não me engano, na segunda aula, que lá eu explico direitinho como que você faz esse cálculo, né, para chegar no valor do PIB real. E que assim você não seja enganado pelo crescimento nominal, né? E aí você saiba como fazer o desconto ali da inflação e tal, e ajustar o seu PIB e descobrir se de fato houve crescimento econômico real. Onde você encontra essa informação, você pode tanto no site do Banco Central, também como no IBGE, lá vai mostrar efetivamente para você o crescimento econômico do país, né? E você também tem a produção industrial. A produção industrial é muito importante, porque ela olha ali o crescimento industrial de cada setor, né, setor de manufatura, minério, e aí, para quem gosta de empresas ali de commodity, por exemplo, então esse é um indicador importantíssimo, porque a produção industrial ela vai evidenciar para você, ela vai te mostrar ali as empresas que terão ali um potencial de crescimento muito forte, né? Então você imagina, por exemplo, esse tipo de indicador ele é mais relevante para uma empresa como a Abril Educação ou para uma Vale do Rio Doce, por exemplo. Então, obviamente que ela é muito mais relevante ali para a Vale do Rio Doce, né? Porque é uma empresa de minério. Então, um crescimento nessa produção industrial significa que é provável que também haja um crescimento ali na receita e, consequentemente, ali no lucro da Vale do Rio Doce, e aí, consequentemente, também possível bom dividendos, né, para o investidor. Então, por isso que esse índice ele é muito importante, não só porque ele vai te mostrar ali o índice em relação ao crescimento econômico, mas ele também pode significar para você a questão ali de onde você escolher a melhor empresa e tal, né? Então é um índice importantíssimo, muito usado também em todo o mundo, né? Mas também é importante para o Brasil. Onde você vai pegá-lo também, você pode buscá-lo ali como esse PIM, né? PF, Pesquisa Industrial Mensal, Produção Física, no próprio IBGE também está lá. Vendas no varejo, também importantíssimo, né? Por que esse índice é tão importante? Porque a venda no varejo significa aumento de consumo, né? E o consumo é vetor da economia, vetor do crescimento econômico. Então esse é um índice muito importante. Então, por exemplo, para aquelas empresas de linha branca, tal, como foi o caso aí das Americanas, né? O Magazine Luiza, são empresas que se favorecem muito ali com o aumento na venda do varejo, né? Então é um índice bastante importante também que você também encontra no IBGE. Outro índice importantíssimo, taxa de juros, né? Taxa de juros, sem dúvida, é um índice fácil, né? Você encontrar no Banco Central. Então, ele é importante porque ele é muito significativo para a economia de um modo geral, né? Ele tem uma correlação inversa com a economia, né? Então, quando a taxa de juros ela é muito alta, significa que a tendência é que você tenha um crescimento econômico menor, porque o custo, né, a taxa de juros é o preço do dinheiro, e como o dinheiro fica mais caro, o crédito fica mais caro,
Isso dificulta o crescimento das empresas e, consequentemente, o crescimento econômico, porque dificulta a geração de emprego. Em relação ao mercado financeiro especificamente, então é mais relevante então o aumento da taxa de juros em relação, por exemplo, novamente à Abreu Educação ou ao Itaú e ao Bradesco. Geralmente esses bancos grandes eles se beneficiam com o aumento da taxa de juros, porque significa que o crédito para eles ficou mais caro. Então o pagamento, né, geralmente o spread o spread do mercado financeiro que a gente chama, essa é a diferença entre a captação do dinheiro do mercado e a taxa de empréstimo, né? Essa diferença é o spread do banco, né? O spread bancário. O do Brasil é altíssimo. Se eu não me engano, já mencionei que é o segundo maior do mundo. Claro, né? Então, quando a taxa de juros sobe, geralmente os bancos se beneficiam, né? Então, quando isso acontece, você pode ficar de olho, porque de repente essas grandes empresas podem pagar aí bons dividendos. Então é por isso que ele é um indicador muito importante macroeconômico para que você leve em consideração. Isso aqui não é o bastante, claro, para você decidir se você vai comprar essa ação ou aquela, mas é um indicador de segmento, né? Ou até mesmo de classe de ativo também. Você pode pensar, bom, já que a taxa de juros subiu, que é o que geralmente o investidor faz, né? Então, bom, a taxa de juros está mais atrativa agora, então eu posso ter uma rentabilidade boa correndo menos risco. Então, eu posso comprar um título da dívida, um tesouro pré-fixado, um tesouro atrelado ao IPCA, enfim, qualquer tipo de investimento que você queira de renda fixa, e abrir mão ali do mercado secundário, mercado à vista, né, o mercado de ações. Então, por isso que ele também é muito importante. Inflação também, né, sem dúvida, você também encontra lá vários tipos de indicadores, né, ou no IBGE, ou também na FGV. Se você quiser ali o IPCA, né, ou o INPC também, são indicadores de inflação, você pode buscar no IBGE. Se você quiser ali também o IGPM, que é um índice muito comum também, sobretudo para quem gosta de investimento imobiliário e tudo, né, porque ele é aquele índice que reajusta os aluguéis. Então você pode encontrá-lo também ali na FGV, que é responsável pelo cálculo do IGPM. E ele é importante, como eu te disse, né? Porque se você é o tipo de investidor que gosta de investir em ativos como ativos iguimobiliários, fundos imobiliários, ele tem uma relação importante ali com essa classe de ativos, né? Não bastante também. Ele é importante também porque quanto maior for a inflação, menor tende a ser o crescimento econômico, né? Então ali quando você olha, você já sabe ali mais ou menos por onde deve ir ali a economia. Além disso, também o que é importante é que a inflação ela tem uma relação inversa com a taxa de juros, né? Se você me acompanha aqui outras vezes, eu já falei isso aqui exaustivamente. Então, o remédio da inflação geralmente é a taxa de juros. Então, quando a inflação começa a sair um pouquinho fora da meta do Banco Central, então é natural que o investidor espere ali um aumento na taxa de juros. Então, quando isso começa a acontecer, aí um exemplo mais prático, e você sabendo que os bancos geralmente se beneficiam com um aumento na taxa de juros, claro que tudo numa determinada proporção, né? Então, se você tem uma inflação fora de controle e tal, então aí ninguém se beneficia, mas se você tem uma inflação está um pouco acima está fugindo ali da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central, então se você é um investidor que espera a oportunidade, então quando você começa a perceber que fugiu do controle antes que o próprio Banco Central aumente a taxa de juros, então você já se posiciona, porque você já começa a perceber, você faz o seu valuation e fala, bom, agora eu vou ver dado isso, né, então optei por esse segmento, percebi que a inflação está subindo, então o remédio vai ser o aumento da taxa de juros, e isso vai beneficiar o mercado bancário, esse segmento. Então agora, dentro desse mercado aqui, eu vou avaliar qual é o banco, qual a ação ali que está com desconto, né? Então você vai fazer o valuation dos bancos que você julga ali que são bons bancos, né? Vai comparar com outro banco, e aí você vai escolher ali a melhor ação, né? Aquele que está com valor intrínseco melhor. Mais uma vez, isso aqui não é recomendação de investimento, é só um exemplo prático de como que isso pode te beneficiar. Esse exemplo que eu acabei de dar
Para quem já está acostumado, para quem já conhece mais de mercado financeiro, já sabe que a gente chama esse tipo de estratégia de top-down. O que significa esse top-down? Então você primeiro faz uma análise macro, né, escolhe ali um determinado segmento, aí depois você vai ali avaliar as empresas daquele segmento que a gente chama de top-down. O bottom-up, que é o oposto, né, mas a gente vai resumir de uma maneira bem simples, aí você chega e fala, bom, o que está barato aqui? Deixa eu olhar o que está barato. Então você não vai fazer essa análise primeiro, né? Essa análise macroeconômica, você já vai direto ali para aquilo que você acha que está barato, avaliando propriamente as empresas. Essa é uma diferença importante, sobretudo para quem quer tirar certificação e tal. Isso geralmente até perguntas que geralmente caem em prova. Desemprego, importantíssimo, né? Esse é um índice fundamental. Que é medido pela PNAD, mas você pode buscá-lo ali no IBGE. Esse índice também é muito importante porque ele dita ali o ritmo, né, da economia. Então, se você tem uma alta taxa de desemprego, né, significa que você tem menos consumo, né, menos renda e tal. Então, é um indicador também importante ali da economia. Oferta monetária, esse também, sem dúvida, importantíssimo, né? Sobretudo nos últimos anos, desde a crise ali do subprime, desde que os bancos centrais adotaram o quantitative easing, né, que é um programa ali de recompra, de título e tal, que nada mais é do que um estímulo econômico, injeção de capital na economia mesmo. E isso, na teoria, né, ele tende a causar um processo inflacionário, né? Hoje isso é bastante debatido, porque muita gente argumenta que isso não aconteceu. E isso não acontece se houver um crescimento econômico de fato, né? Então, se você aumentar a sua oferta monetária, mas na mesma proporção também aumentar o crescimento econômico, de fato você não vai ter o fenômeno inflacionário. Caso isso não aconteça, então você terá esse fenômeno inflacionário. O que acontece, pelo menos aquilo que eu acredito, é que muitas vezes esse fenômeno inflacionário você pode não conseguir observá-lo tão facilmente, porque ele pode simplesmente ser transferido ali para os ativos, né, e não necessariamente para os produtos que você consome no dia a dia, que são os produtos que são medidos ali pelo IPCA e tal. Então, nesse caso, esses índices, né, IPCA, INPC e tal, ele não vai conseguir pegar esse processo inflacionário, né? Então, o que ele vai acontecer? Ele vai criando bolhas em determinados segmentos, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Então, ele é extremamente importante você perceber para onde está indo a política monetária de um determinado país, porque ele pode significar um crescimento econômico de curto prazo, né? Pelo menos da minha perspectiva. Eu tenho um paper publicado que fala sobre isso, né? Eu utilizei alguns modelos econométricos e eu identifiquei ali que, pelo menos nos Estados Unidos, ele tende a ser assim mesmo. Então, você tem um crescimento de curto prazo, mas você tem um impacto inflacionário ao longo do tempo muito mais significativo, né? Que não necessariamente vai ser uma bomba inflacionária que vai causar uma hiperinflação, mas ela pode ir acontecendo gradualmente, né? Então, uma vez que você consegue ter esse discernimento, você consegue perceber para onde está indo a política monetária, então você começa a perceber ali para onde vai a taxa de juros, né? Então a gente não pode esquecer, caso você ainda não tenha assistido o vídeo que eu explico sobre as ferramentas de política monetária, ele é extremamente importante. Volta no canal, procura política monetária, que você vai encontrar esse vídeo, e ele explica direitinho as ferramentas do Banco Central para utilizar ali da política monetária, né? Então, geralmente, a política monetária, quando você aumenta a oferta monetária, a moeda, né, ela obedece à lei de mercado de oferta e demanda. Então, quando o Banco Central ele aumenta a oferta monetária, significa que ele coloca mais dinheiro na economia, o preço do dinheiro cai. O que significa o preço do dinheiro é a taxa de juros, então a taxa de juros cai. Então, se você acompanha esse indicador econômico, você consegue se posicionar de uma maneira mais fácil, né? Então, você já sabe para onde a taxa de juros está indo. Então, você sabe ali que, por exemplo, o setor bancário pode não se beneficiar tanto no curto prazo.
E aí você vai fazer o seu valuation mais uma vez, fala, bom, já que ele não vai se beneficiar, quero investimento de curto prazo, então para mim essas ações aqui não vale a pena, você pode vender e ir para migrar para outro tipo de investimento. Mas você também pode lembrar que aumenta a oferta monetária, a taxa de juros tende a cair, então você pode se posicionar, de repente, através de títulos de renda fixa pré-fixado, né? Então você trava aquela taxa de médio prazo, sei lá, para os próximos 5 anos, a uma taxa de juros de 10%, mas sabendo que, dada a política monetária, aquela taxa de juros vai cair, mas você travou ali a sua rentabilidade para os próximos 5 anos. Né? Isso é só um exemplo, mais uma vez, não é recomendação de investimento. Mercado de ações também, extremamente importante porque todo investimento em ações, né, ele parte do pressuposto que aquele indivíduo ele fez algumas suposições, né? Então ele criou alguns cenários, né? E ele precificou aquela determinada ação com base em algumas suposições que também parte da ideia do crescimento da empresa, que também depende ali do crescimento econômico, né? O que seria esse crescimento econômico? O que seria essa precificação desse ativo? O fluxo de caixa da empresa projetado é mais trazido a valor presente. Então, para que a empresa consiga crescer, é importante também que a economia cresça, né? O mercado, quando ele investe dessa forma, você consegue mais ou menos entender ali para onde, como que o mercado espera que a economia cresça, né? De que maneira. Então, o mercado de ações, né? Ele é importante porque ele demonstra ali a percepção do mercado em relação à economia ali para o futuro. Taxa de câmbio, eu coloquei FX, mas é Foreign Exchange, a taxa de câmbio, ela é extremamente importante, né? Ela é conduzida pelo Banco Central e você consegue pegar ali, né, a relação da moeda local, do real, em relação às outras moedas, dólar, libra, euro, iene, enfim. E ela tem uma forte relevância, porque se você é o tipo de investidor que gosta de investir em empresas, como por exemplo, eu coloquei aqui a Vale do Rio Doce, né, que é uma empresa dependente, né, das exportações, então significa que quando o real se deprecia, né, em relação ao dólar, por exemplo, significa que os produtos da Vale eles ficam mais baratos para o mercado, né? Então é provável que a Vale do Rio Doce ela tenha um aumento ali nas suas exportações. Tendo aumento nas suas exportações, é provável que ela tenha um aumento ali na sua receita, é provável que ela tenha um aumento na sua lucratividade também, consequentemente, né? Um aumento no seu pagamento de dividendos. Isso é muito importante porque aumenta o dividendo, logo tende a aumentar o preço porque a ação ficou mais atrativa. Então, se você consegue antecipar isso, então é possível que você consiga comprar essas ações com desconto. Bom, beleza. Agora, o que é importante a gente entender? Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente entender como funciona esse movimento, né, de alguns indicadores econômicos em relação ali ao crescimento econômico, né? Então, você tem alguns indicadores que são pró-cíclicos, né, que caminham na mesma direção que o crescimento econômico, uns que são contracíclicos, né, então quando um sobe, outro desce, e você tem aquele que é acíclico, que não tem relação com crescimento econômico nenhum, você tem aqueles que são leading, né, que você consegue, através desses índices, você já consegue ter uma visão para o crescimento econômico, aqueles que são lagging, né, que são posteriores, na verdade, né, então ele é um reflexo daquilo que já aconteceu, né? E você tem aqueles que são coincidentes também, né? Aqueles que acontecem ali ao mesmo tempo, né? Que acontece um crescimento econômico. Então, alguns exemplos de procíclicos, né? O próprio PIB, a produção industrial também, ela é procíclica, né? Então, se aumenta a produção industrial, é muito provável que você tenha um crescimento econômico, né? A inflação nas vendas de varejo, né? E por que isso acontece? Porque, bom, o consumo ele é um vetor da economia, né? Então, se você está tendo um processo inflacionário no seu segmento de varejo, significa que há um descompasso ali entre oferta e demanda. Então, se a sua demanda está aumentando, é natural que o seu preço aumente para que você consiga entrar ali no novo equilíbrio, né? E aí isso acontece para que você entre de fato no equilíbrio, é necessário que você tenha um aumento também na oferta e consiga equilibrar o preço.
Mas, de fato, o que acontece é, se você tem um processo inflacionário nesse segmento, significa que a sua demanda nessa área aumentou. Se aumentou a sua demanda nessa área, aumentou o consumo, então, se aumentou o consumo, é provável que você tenha um aumento de renda, então significa que você vai ter um aumento no PIB, né? Por isso ele é pró-cíclico. Vagas de emprego também, né, abertas, é óbvio. Se você tem vagas de emprego abertas, significa que o mercado está aquecido. Então é importante. Contracíclico, né, desemprego. Então aumenta o número de desempregados. O que você acha? Você acha que vai haver um crescimento econômico? Provavelmente não. Ele é contracíclico, né? Então aumentou o desemprego, é pouco provável que a economia esteja caminhando para um crescimento, né? O número de falência da empresa também, a mesma lógica, né? Acíclico não tem relação, então, por exemplo, a taxa de natalidade, a mortalidade, ela não tem relação com o crescimento econômico, subindo ou descendo, aquilo não existe ali uma correlação entre essas variáveis. Leading, né? Esse leading aí significa aqueles índices, né? Que antevê ali mais ou menos o crescimento econômico, que foi o que eu acabei de explicar em relação ao mercado de ações. Como a análise de investimento ela passa por essa lógica, né, de presunções e de projeções, melhor dizendo. Então a gente entende que o mercado ele faz a projeção para o crescimento econômico, né? Então quando você tem uma expectativa de crescimento econômico, isso geralmente é antevisto ali pelo mercado de ações, né? Assim como também a expectativa de consumo. Então se você espera que o mercado espera que vai ter um aumento no nível de consumo, significa também que terá ali um crescimento econômico, provavelmente. Assim como permissão para construir, né? Então a construção ela também é um vetor, né, para a economia, né? Então significa que há um aumento no número de investimento, e isso significa então que essas empresas, essas construtoras esperam ali que aumente o consumo, né, de imóveis e, portanto, haja ali um crescimento econômico. Esse índice ele é muito comum aqui no Reino Unido e nos Estados Unidos também. Esse Building Permits, né, porque justamente por essa lógica que eu acabei de explicar. Eu confesso, eu não sei muito qual a relação do crescimento econômico e esse índice no Brasil. Mas eu imagino que ele seja positivo em qualquer lugar do mundo. Mas ele tem uma ênfase muito maior, sem dúvida, aqui no Reino Unido e provavelmente nos Estados Unidos também. A oferta monetária, acabei de explicar a mesma lógica, a mesma coisa, né? Então significa que se sua oferta monetária aumenta, é possível que você tenha um crescimento econômico ali de curto prazo, conforme eu expliquei. E você também tem aqueles indicadores que eles vêm a posteriori, né? Como, por exemplo, a inflação. Então a inflação aparece geralmente quando você já está ali no pico do crescimento econômico, que você começa a ter ali a pressão inflacionária, né? Então, por isso que a gente chama de lagging, né? Então, a economia cresceu, então você vai começar a perceber o processo inflacionário, de repente, uns 3, 4, 6 meses depois, né? Por isso que a gente chama de lagging. Assim como o desemprego também, né? Então, a economia começou a crescer, então começou a desacelerar. Então, você não vai no mesmo minuto já ter aquele desemprego em massa, né? Então isso é um processo gradual, né? Um processo que demora um pouco, geralmente uns 3, 4, 6 meses depois que o empresário percebeu que de fato ele caminha para uma recessão, aí ele começa a se posicionar, né? Então geralmente a ideia é cortar o custo, então ele começa ali o processo de demissão, que a gente tem visto em várias empresas, né? A Meta, a Google também mandou muita gente embora. Aqui no Reino Unido, bastante companhia aérea também. Então, esse é um processo que geralmente acontece com certo tipo de atraso, né? Então, a receita já caiu e aí o empresário percebe aquilo, né? Então, ele começa a cortar, a fazer a redução de custo, né? Então, e você tem aqueles que são coincidentes, né? Que caminham ao passo do crescimento econômico, venda no varejo, e a renda, né, pessoal dos indivíduos, né? Então, conforme vai crescendo o crescimento econômico, significa que aumenta o poder de compra das pessoas também. Isso acontece ali simultaneamente. Então,
Bom, pessoal, essa era mais ou menos a ideia do vídeo. Espero que tenha ficado claro, né? Caso não tenha ficado, peço que você deixe seu comentário aí também, que eu posso fazer um outro. A gente discute aí mesmo no próprio, na própria box aí de comentários, sugestões também, temas e tal. De maneira respeitosa é sempre muito bem-vindo. Antes de encerrar o vídeo, só gostaria de comentar que a gente falou muito de política monetária, né? A importância, então, do Banco Central de forma independente, né? Porque isso gerou bastante ruído com a fala do atual presidente, que ele disse ali que a independência do Banco Central é uma bobagem e tal. Isso é uma maneira de pensar, ok, mas isso, pelo menos na minha perspectiva, isso não é verdade. A independência do Banco Central é importantíssima porque ela garante estabilidade pro mercado, né? E o mercado, como eu sempre falei aqui, ele é aquele indivíduo que paga a conta no momento de aperto, né? Então, já dei esse exemplo e gosto de dar ele várias vezes. Imagina que você vai com seus amigos, colegas de trabalho, sei lá, a um restaurante e você tem R$ 200 no bolso. É o que você tem ali para passar aquele tempo ali enfim. Então vocês sentam ali, vocês começam a comer e tal, e aí bebe o vinho, bebe o refrigerante e tal, e você começa a perceber que aquela conta não vai fechar. Puta, aí agora lascou. Quando chega a conta, você percebe que só a sua parte deu 250, mas você só tem R$ 200. E agora, como é que vai acontecer? Então é provável que você encoste para um amigo e falou, oh, então, cara, assim, só trouxe R$ 200, você consegue me emprestar 50, eu te pago amanhã no trabalho? Ou quando tiver alguma coisa nesse sentido, né? Então o mercado é esse cara. O mercado é esse cara que, bom, não fechou sua conta, eu te empresto, você me paga a diferença, que ele cobra uns juros para isso. Então, se o seu amigo percebe que você é um cara que oferece um risco maior, ele não vai aceitar ali um juros baixo. Né? Ele vai aceitar, não, beleza, eu te presto 50, você me paga 51 amanhã. Não, ele fala, não, você me presta 50, você me presta 60. Você me paga 60 porque é o meu risco, né? Então, o prêmio de risco ele tem total relação ali literalmente com o risco do investidor, né? Por isso que a gente chama de prêmio de risco. E por que então a independência do Banco Central? Porque se ela garante estabilidade, logo ela garante um menor risco para o investidor. Logo, você consegue uma taxa de juros um pouco menor. Além disso também, qual é a função principal do Banco Central? É garantir o poder de compra da moeda. Então, se ele tem pressão do Estado, como era anteriormente, né, até de fato a sanção mesmo, né, da lei que garante a independência do presidente do Banco Central mais precisamente, né, mas na figura do presidente, porque até então o presidente, embora não fosse algo comum, ele tinha a escolha, né, a prerrogativa de demitir o presidente do Banco Central, como foi questionado algumas vezes no passado, ou cogitado, melhor dizendo, algumas vezes no passado por outros governos. Depois dessa lei que foi sancionada no governo anterior, o fato é que isso agora não pode mais. Então, por exemplo, o atual presidente, gostando ou não do Roberto Campos, ele vai ter que aturar o cara lá até o fim do mandato. E acabou. E isso é importantíssimo, porque isso garante a estabilidade da atuação do Banco Central, sem ceder à pressão. E por que isso é de fato extremamente relevante? Porque se a gente tem um processo de inflacionário, e se a única ferramenta que a gente tem agora é o aumento da taxa de juros para combater a inflação, se você cede à pressão do governo, e você é obrigado a reduzir aquilo na marra, senão você é mandado embora, significa que o seu processo inflacionário segue, ele continua. E o processo inflacionário não é visto com bons olhos pelo mercado, por quê? Porque ele inibe o crescimento econômico. Por isso que é a independência do Banco Central, porque você goste ou não, eu, na figura do presidente do Banco Central, não estou nem aí. A minha obrigação é garantir o poder de compra da moeda, então eu vou derrubar a inflação, custe o que custar. Então, se você não faz o seu dever de casa, se você não é capaz de conduzir a sua política fiscal de modo equilibrado e eficiente, eu vou conduzir a minha. Então, se o que eu preciso é aumentar a taxa de juros, vou fazê-la. Cara, se vira. A sua responsabilidade é literalmente a sua responsabilidade fiscal. Se você não for capaz de fazer, eu sigo com a minha. Que é mais ou menos isso que o Roberto Campos Neto disse recentemente, claro, de uma maneira muito mais polida, até porque ele não quer atrito com o executivo. E eu acho que esse é o caminho mesmo, tá certo. Mesmo ele sofrendo ataques aí algumas vezes
do executivo, né? Então isso é importante justamente por isso. Então o Banco Central, ele sendo autônomo, né? Ele tendo essa autonomia, ele pode atuar e pode fazer aquilo que de fato ele foi criado para, que é literalmente combate à inflação, estabilidade de emprego e tal. E garantir o poder de compra da moeda, que é o combate à inflação. Então, essa é a minha perspectiva. Mas, para não deixar aqui apenas a minha opinião, eu vou deixar esse paper aqui na descrição do vídeo, né? E assim você possa fazer a sua própria leitura. Então, aqui na conclusão, ele traz, né, a importância ali do Banco Central, né? Que garante ali uma baixa inflação, ou uma inflação estável, né? Sem um custo de variabilidade, enfim. É extremamente importante, então eu deixo aqui para quem quiser fazer a leitura. Tenho certeza que vai gostar bastante, vai se beneficiar bastante, beleza? Bom, pessoal, por hoje era só. Esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula 4. Mais uma vez, caso você tenha gostado do conteúdo, peço que você curta, compartilhe aí e deixe seu comentário. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo.